Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Yoga Aéreo aqui no nosso canal do YouTube Yoga Aéreo com Tamires Guimarães. Hoje a gente vai fazer uma aula de Yoga Flow, né? Então a gente vai fazer primeiro um flow de solo com algumas posturas iniciais de Yoga tradicionais e depois a gente vai fazer algumas posturas aéreas, uma transição de posturas aí no tecido, ok? Mas antes de a gente começar, vamos lembrar que agora eu tenho disponível o curso de formação online completo para professores, nível 1 e nível 2. Então, quem ficar interessado, entra aí em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail que está disponível aí no canal. Ou também eu tenho agora uma turma online de yoga aéreo semanal. Tá? Então, quem quiser participar dessa turma também pode pedir mais informação ou pelo meu e-mail ou aí pelo WhatsApp, ok? Então, aqui, para a gente começar a aula de hoje, tecido na altura do quadril, a nossa altura média padrão, o tapetinho embaixo do tecido para as nossas posturas de solo e para as posturas aéreas a gente não precisa nenhum colchão ou nada além do que a gente já tem, porque vamos trabalhar em posturas básicas, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então, para essa aula, você pode ajustar o seu tecido naquela altura média do quadril, nessa altura padrão. Tem o tapetinho embaixo, que a gente vai começar no chão, ok? Então, a gente já vai começar. Então, vamos começar de joelhos, tecido logo à sua frente, uma distância com os braços assim alongados, tá? Se você tiver, se você sentir aí em casa algum desconforto no joelho ou nos tornozelos ao fazer esse primeiro momento assim de joelhos, você também pode fazer sentado, tá? Nessa posição aqui, onde já fizemos outras vezes. Então, vamos começar. Eu vou fazer o nó simples nos meus braços, no meu punho, passando o braço de fora para dentro. Afasta bem os joelhos e une aqui a ponta dos seus pés. Sentou lá atrás. E vamos levar o tecido lá na frente, até você encaixar a sua cabeça dentro dos seus braços, no seu conforto. A gente vai só espreguiçar um pouquinho algumas vezes. Então, eu levo lá na frente e volto. Levo lá na frente e volto. Você já pode colocar aqui a respiração. Inspira para abrir e solta o ar para voltar. Só começando mesmo a acordar os ombros, esticar a sua coluna e volta. Vamos mais duas vezes. Inspira, expira. Na última, acha um ângulo de conforto para os seus ombros, sua coluna e vamos balançar de um lado para o outro, começando a sentir alongar a lateral do seu corpo. Vamos lembrar de ir sempre no seu limite de movimento, na sua amplitude. Alonga mais uma vez lá para frente e volta desenrolando. Solta as mãos um pouquinho, chacoalha. Lembrando também que se esse nó, esse laço aqui fica desconfortável para o seu punho, em algum momento você pode fazer segurando normalmente no tecido, ok? Vamos mais uma vez aqui o movimento. Eu vou levar o tecido lá na frente. Vou tirar a minha mão direita do tecido. E meu braço esquerdo, eu vou começar a movimentar a partir da articulação do seu ombro. Então, roda o ombro para dentro, levando o tecido para trás. Roda o ombro para trás, levando o tecido para frente. Então, é um leve movimento de rotação. E se a sua mão começar a escorregar no tecido, tá tudo bem. Então, solta um pouquinho lá para trás e para frente. E agora a gente vai deixar o tecido lá atrás. Vou escorregar minha mão lá para frente e vou alongar o meu corpo
olhando em direção do tecido ou descansando a tua cabeça no chão. E aqui a gente vai respirar 3 vezes. Para voltar, inicia o movimento pelo ombro, tá? Rodando ele para fora, traz o tecido e desenrola. E a gente faz pelo outro lado. Então, passo o nó por dentro, por fora, segurei. Alonga o braço à sua frente e começa o movimento de rotacionar o ombro para dentro e rotacionar o ombro para fora. Para dentro e para fora. Esse movimento pode ser mais amplo ou menor, né? Dependendo da sua amplitude de movimento na articulação. Então agora vamos deixar lá para trás. Alonga, relaxa a cabeça e respira 3 vezes. Volta rotacionando pelo ombro, se puxa para cima. Só levanta um momento para relaxar o joelho, articulação também do quadril. Movimenta um pouco, senta novamente lá para trás. Agora a gente vai deixar o tecido, vamos fazer a postura da criança para trabalhar um pouco a respiração. Então entra na postura da criança, relaxa sua testa no chão ou em cima aqui do seu braço, tá? Se for mais confortável para você. E agora nessa posição, inspire e expire somente pelo nariz, tentando trazer atenção para o seu corpo e deixando de lado o mundo lá fora. Todas as preocupações, todos os afazeres. Sei que praticar em casa é um pouco mais difícil, a gente começa a prestar atenção nos barulhos, pensar no que tem que fazer. Mas vamos deixar agora tudo de lado e trazer atenção só para a respiração. Na inspiração, sinta suas costelas se expandindo. E na expiração, o seu peito relaxando em direção ao chão. E o seu quadril também pesando em direção ao teu calcanhar. E mais 3 vezes. E tenta manter a atenção na respiração durante toda a nossa prática de hoje. Desenrola. E agora vamos iniciar com o nosso flow. Joelhos, também novamente o laço simples, o nó simples. Ajeita seus joelhos bem alinhados com o quadril. Os seus pés podem ser relaxados aqui atrás ou flexionados. Começa o movimento pela cabeça. Arredonda bem a sua coluna na postura do gato e depois alonga na postura da vaca. E recomeça arredondando novamente pelo quadril, empurrando o tecido para baixo e desenrola a sua coluna. E vamos fazer isso com a respiração. Solta o ar para descer. Inspirando, alonga. Soltando o ar, desenrola. E chega na posição alongando a coluna. Expira, arredonda, vai lá dentro do abdômen. Inspira, alonga. Leva o cóccix lá para o teto. Expirando, arredonda. Cava o seu abdômen, seu glúteo lá para dentro. E desenrola. Inspira. Solta o ar. Inspira para abrir. Expira, arredonda. Olha lá para o seu umbigo. E vem desenrolando. Relaxa o ombro. Vamos dar um passo lá à frente com a perna direita.
no teu conforto, tá? Do tamanho dessa passada. Vamos apoiar o pé lá atrás e vamos subir na posição do guerreiro 1. Essa subida você pode fazer com a força, usando a força do braço para ajudar com o tecido, mas vamos tentar já começar a usar um pouco mais da força das pernas, ok? Então vamos subir, ajeita, uma adaptação aqui do guerreiro 1 com o calcanhar elevado, tá? Sustenta na posição. Vou levar o meu tecido à frente para manter o alinhamento entre ombro e quadril. Inspirando, vamos levar o tecido, você pode olhar à frente ou você pode fazer um leve arco, levando o teu olhar para o teto. Volta. No guerreiro 1. Vamos deixar só a mão direita, olha, nas duas barras de tecido. Então, eu passo os tecidos para minha mão direita, tirando a minha mão esquerda, entrando lá no guerreiro 2. Então, eu só abro o meu quadril e levo a minha mão esquerda lá para trás. Ajeito a sua passada. Vamos olhar à frente. Essa primeira passagem do flow a gente vai fazer bem devagarzinho, tá? E depois a gente coloca cada movimento junto com a respiração. No guerreiro 2. Eu vou trazer o tecido aqui na minha frente, pode segurar do jeito que for natural para você. E a gente vai afundar lá do outro lado. Nessa postura aqui, você pode achar a altura. Então pode ser nessa altura, pode ser um pouco mais alto, ou você pode até ir um pouquinho mais profundo na posição. O que importa é segurar no tecido e manter a tua postura ereta, tá? Não vai cair lá para trás, fazendo com que o tecido ajude você. Se puxa lá para cima, volta pro guerreiro 2. Eu volto pro meu guerreiro 1. Chegou aqui, eu faço o meu laço de novo, ó. Volta a minha mão esquerda, a direita já tá posicionada. Se ela não tiver, você pode tomar um tempinho para você se ajeitar, ok? Nessa posição aqui, começa a abrir o seu braço, ó. Afasta. Sua mão escorrega no tecido, você leva o tecido por cima da cabeça e apoia lá atrás das suas costas. Se for possível, você leva lá atrás da sua escápula, ó. E você vai começar a flexionar o seu joelho de trás para fazer um arco, entrando na postura aqui do meio camelo. Escorrega a mão acima. Então aqui provavelmente você já deve estar sentindo abrir bastante esse quadril aqui da perna de trás. Sustenta. Apoia o joelho esquerdo, que já está lá atrás, no chão. Retira o joelho direito, volta ele lá para trás. Eu vou passar o tecido agora à frente do meu corpo. Escorregou a mão, passa por cima da cabeça. Escorrega e a gente recomeça o flow, tudo pro outro lado, ok? Então vamos lá. Mergulhou no gato. Inspira lá na vaca, abre o peito. Expirando, olha lá pro seu umbigo, vem arredondando. 3 vezes. Mergulha. Inspira, abre. Expirando, arredonda pelo cóccix, olha pro umbigo. Isso, ótimo. Na hora da volta desse movimento, vamos lembrar de empurrar o tecido para baixo, para poder tirar a tensão dos seus ombros. Arredonda e sobe. Agora a gente vai dar o passo lá na frente com a perna esquerda. Se puxa para entrar no guerreiro 1. Acha o equilíbrio. Se você não conseguir levar esse braço acima, você pode ficar nessa postura, tá? Eleva o braço, faz um arco se for possível. Volta. Agora a outra mão, ó. Eu passo o tecido só para minha mão esquerda, abrindo o braço direito para trás, abrindo o quadril. Entrou no guerreiro 2. Vou passar o tecido à minha frente, apoia, flexiona o joelho, a perna que está lá atrás, aprofunda. Veja o ângulo. Aqui já tá ok. Se dá, você vai mais abaixo. Esse pé aqui, ó, que ficou, eu posso rodar ele para dentro ou eu posso deixar ele acima. Depende do que é mais confortável para o seu quadril e para o seu joelho. Se puxa, volta para cima. Passa pelo guerreiro 2. Retorna para o guerreiro 1, colocando a mão, ó. Eu já venho com a minha mão aqui por dentro, ó. Segurou. Alonga. Passa o tecido por cima, já abre o peito, abre o ombro. Essa rotação que a gente trabalhou lá no começo. Solta o tecido. Faz um arco, uma extensão de coluna. Flexiona o joelho que está atrás. Meio camelo.
Esse olhar aqui, ele pode ser por cima, pro teto, ou você pode manter o olhar à frente. Veja como tá o teu pescoço aqui, tá? Você pode ficar estático na posição, ou também fazer pequenos balanços. Você vai sentir uma sensação diferente lá na sua perna de trás, esse quadril que tá abrindo aqui na frente. Apoie o joelho no chão. Recolhe o pé esquerdo lá para trás. Vamos fazer a passagem. Só escorrega, olha. Escorregou, passou por cima. E agora a gente vai fazer esse flow um pouco mais rápido, como se você estivesse fazendo uma dança, tá? Cada movimento dentro da respiração. Então vamos começar. Inspira. Expirando, mergulha lá no gato. Inspira, abre. Expirando, olha para o umbigo. Vem articulando a coluna. Inspira aqui em cima. Expirando, mergulha. Inspirando, estende. Expirando, arredonda. Alinha a coluna. Mais uma vez, inspira. Solta o ar lá embaixo. Inspira, abre. Expirando, arredonda. Inspira, prepara. Coloca a perna direita lá na frente. Inspira. Expira, prepara, guerreiro 1. Inspira, alonga, faz o arco lá na frente. Expira, volta. Inspira, abre, guerreiro 2. Expira, já passa lá na frente, vai o quanto der pra você. Inspira, volta, guerreiro 2. Inspira, guerreiro 1. Expira, abre o peito, passa lá pra trás. Meio arco. Aqui a gente faz uma leve permanência. Você pode deixar teu braço lá em cima, ou você pode abrir o peito em direção ao pé que tá atrás e veja se você consegue encostar a mão lá naquele pé que tá atrás. Se não conseguir, não tem problema. Trabalha só essa rotação. Fica. Já apoia o joelho no chão, volta a mão no tecido, recolhe a perna, tira o tecido, coloca à frente do seu corpo, inspira, soltando o ar, recomeça, mergulha. Inspira, abre. Expirando, arredonda. Inspira. Solta o ar. Inspira. Expira, arredonda. Inspira. Última vez, solta o ar. Vai bem redondinho lá no abdômen glúteo. Inspira, abre. Expirando, arredonda. Inspira. Coloca a perna esquerda à frente. Inspira. Solta o ar, acha guerreiro 1. Inspirando, faz o arco. Ou mantenha à frente, como você precisar. Volta. Inspirando, abre no guerreiro 2. Expirando, passa pela frente. Aprofunda lá na perna de trás. Inspira. Solta o ar, se puxa. Volta pro guerreiro 2. Inspira. Começa a rotacionar o pé da perna de trás. Volta, guerreiro 1. Respira. Inspirando, abre bem o braço. Passa o tecido lá para suas costas. Faz um arco entrando no camelo. Permanência. Respira. Pequenos balanços são bem-vindos. E se você achar que dá para fazer, um movimento de torção. Encontrar o pé lá atrás. Se não encostar também, não tem problema. Respira. Apoia o joelho de trás no chão. Começa a recolher o joelho da frente. Inspira. Passa o tecido por cima da cabeça. Mergulha lá na frente. E agora só permanece. Respira 3. Se achar que fica mais confortável, pode flexionar um pouco mais os cotovelos. 2. E 1. Volta desenrolando. Abre o tecido. Passa lá para as costas. Mais uma vez. Agora o tecido pode ser que esteja um pouquinho mais alto. Se ajeita. Isso aí. E vamos entrar na postura da cadeira. Um pé de cada vez. Pode ajustar o tecido. Apoiar embaixo das escápulas.
Com o tecido nessa posição agora, dá um passo com cada pé para trás da plumb line, da linha do eixo. Deixa os seus pés paralelos, virados à frente, e a gente vai entrar no balanço da prancha. Então empurra com as pernas, encaixa o seu quadril para dentro, alinha o quadril com os seus ombros, leva o olhar à frente. Isso aí, achou a posição da prancha. Volta para a cadeira, leva os joelhos ao chão, ó, tirando o calcanhar. Agora passa o peso para o ombro e se empurra com as pernas para você entrar na prancha. Lembrando que aqui, ó, encaixe de quadril, tá? Encaixe aqui de costelas também para dentro e o olhar levemente na diagonal. Então tenta não olhar para cima, nem exageradamente para baixo, tá? Um olhar na diagonal. Posso levar meus braços à frente, levar meus braços ao lado. Ao lado é um pouco mais difícil, ok? A gente volta, ó, flexionando os joelhos, sentando na cadeira, empurra com as pernas e eleva. Vamos fazer 3 vezes. Leva para baixo, para frente, soltando o ar. Leva para baixo e para cima, inspirando. Se der, leva o braço lá para trás. Expira, levando à frente. Inspira, levando atrás. Mais uma vez, expira. Leva à frente. Inspira. Levou atrás. Última vez, para ficar aqui na prancha, fica, encaixa o glúteo, fecha a costela. E agora vamos pedalar. Pensando em levar um calcanhar de cada vez lá no chão. Se ele não encostar, não tem problema. E mais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sobe os 2 calcanhares, eleva. Vamos lá para baixo. Entrou na prancha com a barriga para cima. E agora a gente vai se alongar, ó. Une a palma das mãos, leva lá para um lado, até sentir alongar aqui a lateral esquerda. Se quer alongar um pouquinho mais, dobra o joelho direito. Se quiser alongar um pouquinho mais, dobra o joelho direito. Vem para o centro, faz do outro lado. Então, tronco, alonga um pouquinho mais e volta. Mais uma vez, alcançou a lateral, volta para o centro, lado esquerdo, volta para o centro. Segura lá no tecido. Agora a gente vai levantar. Então, segurou lá em cima. Eu vou me puxar para cima, abrindo bem o peito. Até ficar em pé. Escorrega a mão, apoia o ombro no tecido e volta para a linha do centro. Volta embaixo do seu eixo. Antes da gente começar a próxima parte, ó, vamos alinhar o nosso corpo. Então, primeiro, seus pés bem paralelos, joelhos relaxados. Vamos levar o seu quadril, ó, imagina que o cóccix você quer alcançar lá no fundo, certo? E a sua coluna alinhada. Então experimenta abrir os ombros, né? Bem comum a gente fechar aqui, como se fosse uma postura do gato. Então vamos abrir. E o olhar também lá na ponta do seu tapete. Experimenta não olhar tanto para baixo, ó, que aqui a gente acaba fechando os ombros também. Ou lá na frente a gente acaba soltando a musculatura aqui abdominal. Então, um olhar neutro na frente do seu tapete, ok? Respira. Vamos colocar o peso lá na sua perna direita. Você pode até trazer o pé direito um pouco mais ao centro. A perna esquerda, vamos alongar lá para trás. Pensa mais para trás do que para cima. Se a perna subir e ficar paralela ao chão, beleza. Se não, você pode deixar aqui para baixo, não tem problema. Mas não solta a musculatura aqui abdominal, tá? Então, levou lá para trás, afasta os braços e vamos fechar, trazendo o joelho em direção do peito. E você pode usar as mãos para fechar aqui também, ó, ajuda. E aí a gente vai usar isso com a respiração. Vamos inspirar, abrindo, uma variação do guerreiro 3. Solta o ar, fecha. Inspira, alonga. Expira, fecha. Inspira, alonga. Expira. Inspira, alonga. Expira. E última, inspira. E expira. Já traz o pé esquerdo no chão. Realinha a postura inicial. Vai levando a perna direita lá para trás. Inspira, abre.
Solta o ar, fecha. E arredonda desde a pelve, desde o cóccix, lá pra dentro. Inspira, alinha. Expirando, fecha. Inspirando, alonga. Inspira. Inspira. Inspira, vamos mais 2. Inspira. 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 Expira. Coloca o pé direito no chão e agora pode arredondar. Solta a cabeça. E balança, se solta um pouquinho. Os braços, o tronco. Se quiser colocar as mãos aqui atrás do tecido, ó, entrelaçar. Sente abrir também um pouquinho mais do ombro, peito. Pode soltar os braços, desenrola a coluna e volta para a posição em pé. E vamos finalizar nossa aula então aqui hoje com um flow na invertida. Vou dar 2 opções aqui para vocês, olha. A primeira opção você pode fazer a invertida com o tecido dobrado ao meio. Lembrando que eu tenho disponível aí os tutoriais, tá? Dessas invertidas, dessas opções do sapinho aqui, ou com tecido dobrado ao meio, que ela é mais confortável. Então depende de onde você quer ir hoje, tá? Se quiser fazer uma finalização mais confortável, você faz com tecido dobrado ao meio. Ou se você quiser mais amplitude, quer fazer o alongamento um pouco mais profundo, faz com tecido fechado, tá bom? Então, qualquer coisa, você pode procurar o tutorial que tem aí só das invertidas. Eu vou fazer com tecido fechado, porque eu quero me alongar um pouquinho mais. Então, vamos lá, tecido fechado. Apoiou o tecido lá no sacro, tá? Lembrando esse posicionamento aqui. Por enquanto não aqui, por enquanto não aqui. Bem no osso do sacro, tá? Colocou o peso para baixo. Sustentou. Afasta os joelhos na borboleta. E inverteu. Conecta bem os pés agora. Relaxa. Solta os braços. Então aqui primeiro a gente vai só sentir a coluna se alongando. Então só fica. Respira profundo pelo nariz. Vamos lembrar de não deixar totalmente solta a musculatura aqui do glúteo, tá? Encaixa um pouquinho para dentro. Você vai sentir um alívio um pouco maior nessa região aqui da lombar, tá bom? E se estiver sentindo tranquilo, pode também juntar os pés aqui no centro. Com essa posição, a gente acaba abrindo também um pouco mais essa região interna, tá? Relaxou. Vai soltando o peso lá para baixo. Vamos retornar bem devagar, a gente vai fazer 3 vezes a invertida. Então, volto pela cabeça. Contrai o abdômen para subir. Segurou no tecido. Solta os pés, vai levando o pé em direção ao chão. Voltou. Encaixa aqui na posição da cadeira. Relaxa a cabeça para baixo. Deixa a circulação voltar. E a gente vai se preparar para as próximas. Se você quiser mudar o apoio durante a aula, não tem problema, tá? Às vezes você faz a primeira vez com o tecido fechado, depois você quer fazer com o tecido dobrado ao meio, tá tudo bem. Cada vez você vai adaptando conforme você precisa. Vamos fazer mais 2 vezes. Apoiou. Sustenta, aqui tem a sustentação abdominal pra gente já não cair para trás. Borboleta. Inverteu. E a gente vai fazer o pombo, tá? A sequência do pombo invertido. Uma vez com cada perna. Então aqui eu vou tirar minha perna esquerda primeiro ao lado. Rotaciona a perna para dentro, ó. Gira quadril, joelho para dentro. Para levar o pé e a perna lá para trás. Flexiona. Primeiro a gente vai segurar com a mesma mão da perna. Então perna esquerda, mão esquerda. Segurou.
e olha para o seu pé, para ter essa rotação, abertura de peito. E o braço que sobrou, traz à frente do tapete. Respira. Empurra esse pé para longe do seu corpo. Você vai ter mais abertura de quadril e mais abertura de peito e ombro também. Solta, a gente só vai trocar de braço. Agora o braço oposto da perna. Mesma coisa, olha em direção ao pé para ter uma rotação maior de tronco. E se for possível, segura com as duas mãos. Alonga para longe. Empurra o pé para longe do corpo. Respira. Solta. Vamos rotacionar de novo a perna lá atrás. Então, eu rotaciono para fora, trazendo a perna ao lado, encaixa quadril, põe bem o bumbum para dentro, ó, para poder conectar o pé. Vamos sair da invertida para a gente descansar um pouco, tá? Então, subiu, tira os pés, leva ao chão, pode parar um pouquinho no meio, para não voltar o sangue todo de uma vez. Apoiou na cadeira. Relaxa. Respira. Subiu. E novamente a sequência para o outro lado. Eu vou virar para vocês poderem ver a perna que eu tô alongando, tá? Mas eu vou trocar de perna, tá bom? Então, apoiou. Lembra de entrar e sair lentamente do movimento. Entrou. Fica na invertida um pouco. Ajusta quadril. Veja se os apoios estão confortáveis. E troca de perna. Faz essa transição pensando bem nessa rotação de quadril, tá bom? Então, eu vou tirar para o lado. Roda bem o joelho para dentro, ó. Rodei. Levei lá para trás. Contrai bem esse glúteo da perna que tá lá atrás. Vamos segurar com a mesma mão. Roda o peito, olhando pro pé. A mão vai à frente do tapete. Respira, empurrando aquele pé bem lá para trás. Lentamente, vamos trocar de mão. Esse lado é mais difícil pegar, tá? Alcançar o pé. Então, se você não conseguir alcançar, pode fazer só a rotação, ó. Com a mão no chão. Tá bom? Segura com as duas mãos. E aqui a mesma modificação. Se vocês não conseguem segurar o pé com as duas mãos, deixa a perna dobrada lá para trás e entrelaça os dedos. A gente tem o mesmo movimento com menor amplitude. O que for melhor aí para vocês. Alongou. Solta. Rotaciona a perna para fora, levando o pé ao lado. Encaixa o quadril. Enroscou o pé. Volta. Devagar. Desceu. Faz uma pausa na cadeira, deixando a circulação voltar. Encaixa um pouquinho o quadril para dentro, para poder compensar a lombar, né, que a gente estendeu bastante. Então faz uma flexão lá para dentro e depois relaxa. Só para soltar qualquer tensão que ainda tenha ficado nessa região da sua lombar. E volta.
E aí, para finalizar, vou deixar vocês livres hoje. Vocês podem finalizar entrando na rede, né, fazendo relaxamento, descansando um pouco. Vocês podem finalizar no chão também, se quiser, tá? Então, já vamos encerrar a aula por aqui. Vocês ficam livres hoje para fazer o relaxamento da forma que vocês acharem melhor. E muito obrigada mais uma vez por vocês terem participado dessa aula comigo. Eu espero vocês na próxima.